Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, caros ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, o Jornal Valor Econômico, edição de hoje, traz uma boa notícia para a tristeza, senador Humberto, daqueles que torcem contra o nosso país. A notícia que me refiro é em manchete, quando o jornal O Valor destaca que a volta do capital estrangeiro já fez a Bolsa de Valores subir 16% durante este ano de 2015. Nos 4 primeiros meses de 2015, o total de investimento no mercado de ações já é 86% do que foi investido no país durante o ano de 2014. O diretor de pesquisa para a América Latina do Banco JP Morgan, Pedro Martins Júnior, informou ao Valor que nos últimos 45 dias tem notado um fluxo de melhor qualidade para o Brasil, o que significa que os investimentos têm passado de curto prazo para aplicações em prazos mais longos. Mais otimista ainda, o gestor do NHC Capital acredita que podemos repetir o que aconteceu em 2009, primeiro ano após a crise mundial, quando a Bolsa subiu 82,6% em reais e 145,2% em dólares. Na análise do gestor do NHC Capital, abre aspas, estamos vivendo um momento histórico. A tempestade perfeita virou contra quem está apostando na queda. Também hoje, a ilustre jornalista Mônica Bergamo, em seu comentário na Band News, lembrou que o Brasil está prestes a atingir uma marca digna de registros. Até meados deste mês, já serão 5 milhões de microempreendedores individuais, aquelas pessoas que abriram seus próprios negócios sozinhos ou com, no máximo, um empregado e que faturam até R$60 mil por mês. São manicures, camelôs, costureiras, marceneiros e outros profissionais que, na última década, aproveitando incentivos, deixaram a informalidade e, por apenas cerca de R$40 por mês, passaram a ter direitos a benefícios como aposentadoria e auxílio-doença. A cada dia no país, 3 mil microempreendimentos novos são abertos. E se somarmos esse número ao de pequenas e microempresas, com até 10 empregados, veremos que já são 12 milhões de estabelecimentos no país, gerando emprego e renda. Infelizmente, outros jornais levam para a primeira página para as suas primeiras páginas notícias, de que manifestantes resolveram bater panela durante o programa do PT na noite de ontem e o fazem, levam essas notícias do panelaço contra o PT no programa de ontem com a costumeira manipulação do fato real. A Folha, por exemplo, disse que as manifestações ocorreram em 10 capitais. O estado de São Paulo detém-se na contagem como, abre aspas, diversas capitais, mas não no Brasil inteiro. Enquanto o Globo, com seu evidente exagero, publica que as manifestações ocorreram, abre aspas, em todo o país. Pouco se publicou, no entanto, senhor presidente, da manifestação dos que apoiam o governo. A convocação para o panelaço recebeu espaço, inclusive, o espaço farto entre a grande mídia. Mesmo assim, foi pontual e mais frequente nas áreas nobres da cidade, chamado panelaço. Já o tuitaço, em apoio ao governo, ficou em primeiro lugar no Twitter Brasil e em quinto lugar dos tópicos mais comentados do mundo. Em pouco tempo, a hashtag Tô na luta pelo Brasil tomou conta da rede social. É uma pena, senhor presidente, que algumas pessoas estivessem batendo panelas, mas, enfim, esse é um direito que cada um tem, mas eu quero dizer que é uma pena que essas pessoas tenham deixado de assistir ao programa do nosso partido ontem em rede nacional de rádio e televisão. Por quê? Porque o programa do PT ontem
falou de temas que são muito importantes para o Brasil, como a necessidade de lutar contra o projeto sobre terceirização, já aprovado na Câmara e que agora tramita aqui no Senado, e que visa prejudicar as relações trabalhistas no país, tirando direitos de trabalhadores e contribuindo para a diminuição dos salários. No programa do PT, que foi veiculado ontem, lembramos, que não faz muito tempo que lutávamos por ter respeitadas necessidades básicas, como comer e ter o direito de ir à escola. E agora, nossa batalha é para manter e ampliar nossos direitos, além de aprimorá-los. Como destacou o presidente Lula no programa do PT ontem, a principal marca desses 12 anos de governo do PT foi a conquista de uma vida melhor para o trabalhador, que passou pela criação de 22 milhões de empregos, aumento significativo do valor do salário mínimo, o acesso à casa própria e a bens de consumo para quem antes nunca havia possuído nada e, principalmente, a garantia de escola para nossas crianças e jovens. Ao contrário do que acontecia antes, o PT, com as suas políticas, levou a população mais pobre não só à escola, mas também à faculdade. Eu quero aqui, senhor presidente, inclusive abrir um parênteses para saudar a juventude lá de Parelhas, quando neste dia 6, 80 alunos matriculados na unidade do IFRN daquela cidade estarão tendo exatamente a sua primeira aula. Eu quero aqui, portanto, mandar meu abraço e dizer da minha emoção ao falar sobre isso, porque participei intensamente dessa luta, junto com o prefeito lá da cidade, o companheiro Francisco. Participei intensamente dessa luta para que a juventude de Parelhas e ali da região do Seridó tivesse realizado o seu sonho, que é exatamente de ter uma unidade do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica lá naquela cidade. Eu não tenho nenhuma dúvida em aqui afirmar que a chegada do IFRN à cidade de Parelhas se constitui na mais bela e na mais importante conquista da história da educação lá da cidade de Parelhas. Aquilo que era antes um sonho, graças a Deus, virou realidade. O IFRN que chega exatamente para reacender as esperanças da nossa juventude, preparando-as não só para a vida, mas preparando para o mundo do trabalho. Na verdade, com o IFRN de Parelhas, já são 3 unidades do IFRN que a região do Seridó ganhou, porque já temos um IFRN em Caicó e já temos exatamente um IFRN também na cidade de Currais Novos. O fato é que quando eu coloco aqui que o PT levou a população mais pobre não só à escola, mas também à faculdade, o meu estado é um exemplo disso. Porque nós ganhamos, nos governos Lula e no governo da presidenta Dilma, mais uma universidade, que é a Universidade Federal do Semiárido, bem como no campo da educação profissional, a expansão foi extremamente vitoriosa, porque tínhamos 2 escolas técnicas e agora, com Parelhas e Lages, nós chegamos exatamente à marca de 21 unidades do IFRN lá no Rio Grande do Norte. Por isso, senhor presidente, que não poderemos andar para trás. O que aconteceria, claro, com a aprovação do PL 4330, que aqui no Senado recebeu o número de PL 30 de 2015. O PT entende que a aprovação desse projeto vai servir para tornar mais precárias as relações de trabalho, a opinião compartilhada pela maioria da população. Destaco aqui as palavras, novamente, do presidente Lula contra o PL 4330. Abre aspas. Diz o presidente Lula, esse projeto faz o Brasil retornar ao que era no começo do século passado, voltar ao tempo em que o trabalhador era um cidadão de terceira classe, sem direitos, sem garantias, sem dignidade. Nós não vamos permitir esse retrocesso. O PT continua ao lado do trabalhador, fecha aspas. Estamos contra o projeto de terceirização porque esta é a vontade da maioria do trabalhador brasileiro.
No portal E-Cidadania, aqui do nosso Senado Federal, em menos de uma semana que a proposta chegou ao Senado, a proposta da terceirização, quase 40 mil pessoas já se manifestaram sobre o assunto. 35.139 cidadãos estão dizendo não ao projeto, enquanto apenas 3.503 são favoráveis. É bom lembrar também, como enfatizamos no programa de ontem do PT, que enquanto nos governos anteriores os ajustes econômicos eram feitos com arrostos salariais e enormes sacrifícios para o povo mais pobre, o PT, senhor presidente, defende que um dos caminhos a ser adotado é taxar as grandes fortunas, as grandes heranças, o capital especulativo, etc. E no que diz respeito à corrupção, quero aqui destacar o pronunciamento do presidente do nosso partido, o companheiro Rui Falcão, ao lembrar que antes do PT não havia lei da ficha limpa, não havia o portal da transparência, a Polícia Federal e o Ministério Público não tinham autonomia para trabalhar. Hoje a corrupção é investigada e os corruptos estão indo para a cadeia. Como deixou claro o Rui Falcão, o PT tirará dos seus quadros qualquer pessoa que cometer ilegalidades. Mas não aceitamos, senhor presidente, que todo partido seja culpado por atos cometidos por alguns de seus integrantes. Também não vamos nos calar diante de investigação seletiva ou informação seletiva. É importante aqui a gente deixar claro que há pessoas de vários partidos envolvidas nas denúncias de corrupção e não apenas integrantes do PT. Por fim, senhor presidente, vale destacar que nosso partido está dando um importante passo para acabar com a corrupção no país ao defender o fim de doações empresariais a partidos e campanhas. Sabemos que temos que corrigir rumos e estamos fazendo isso, mas não abrimos mãos de nossas bandeiras em defesa dos trabalhadores, das minorias e da população mais carente, como sempre fizemos. Nós demos uma virada histórica no país, senhor presidente, e não vamos permitir que ninguém faça essa nação andar para trás novamente. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada.